parte 2 da nossa resolução, né? Vamos terminar de resolver as questões. Eu separei essa correção em duas partes, de forma proposital, né? Tem uma questão em específico aqui que eu quero trabalhar ela de uma forma mais detalhada com vocês, tá? Então, a gente já inaugura essa segunda parte, a partir da questão 16, onde aqui sua prova trouxe, né, uma regra de 3 básica, tá? Então, essa questão era para vocês terem ganhado. Ela se estrutura da seguinte forma: durante uma de suas viagens, um turista observou que R$1, então ele já está fazendo uma relação, né? Então a gente já consegue organizar aqui num primeiro momento. Num primeiro momento, o que a gente consegue perceber? Ele estruturou que R$1 equivale a 171,68 pesos argentinos. Bom, essa é a relação que nós temos. Essa já é a regra de 3 de forma estruturada, né? Então aqui a gente já tem uma relação entre os dois, o texto nos deu, e ele continua dizendo, então R$1 equivale a 171,68 pesos, enquanto que $1, então, uma segunda relação, $1 equivale a 5,16 reais. Então, bom, para um começo de conversa, já temos aqui a estrutura da questão. Já tenho a correlação dos dados que foram dados. E agora a questão vem fazendo o seguinte: desconsiderando-se as taxas de conversão, quanto custa em dólar? Então, quanto custa em dólar um produto avaliado em 17.717,40 pesos argentinos? Bom, a gente sabe que não tem como ir de pesos argentinos direto para dólar, mas eu sei que eu consigo ir de pesos argentinos para real e de real para dólar. Acabou a questão. Então vamos estruturar nossa regrinha de 3. R$1 vale 171,68 pesos, então quantos reais equivalem 17.717,40 pesos argentinos? Bom, isso aqui é uma regrinha de 3, custa nada multiplicar cruzado, 171,68 vezes x igual a 1, que multiplica 17.717,40. Bom, 1 vezes 17.717,40, 17.717,40. E o que está multiplicando, né, tranquilamente passa dividindo. Então, x vai ser 17.717,40 dividido por 171,68. Bom, jogando para o outro lado e fazendo essa divisão, 17.117,40 dividido por 171,68, a gente encontra 103,20 reais. Bom, então a gente acabou de decifrar aqui o quanto equivale em reais essa quantia de pesos argentinos. Então agora a gente mata a questão. Se $1 equivale a isso em reais, então quantos dólares equivalem a R$103,20, que foi o que a gente aproximou? Porque este valor equivale ao valor desejado, não é isso? E para fechar,
basta tranquilamente multiplicar cruzado 5,16 vezes y igual a 103,2. Já que se multiplicar por 1 se mantém. Outro detalhe importante, galera. Um detalhe importante. Eu deixei aqui y para que você não confunda y botando x duas vezes, tá? Se você quiser botar x duas vezes, para mim não tem nenhum problema. Agora o problema é na hora de você visualizar a cena, tá? Só por isso. Então o que está multiplicando passa dividindo. 103,2 dividido por 5,16, a gente consegue com toda certeza achar um valor aproximado para isso daí, tá bom? De aproximadamente $20. Pronto. Resposta, letra D. Vamos lá. Questão 17. Bom, como seu professor mencionou, né, durante o curso, com toda certeza era previsível a entrada de uma questão de estatística, né? Entrar questão de estatística era esperado. Sua banca gosta, né? A gente discutiu sobre isso, isso poderia ser um tema e a prova trouxe uma ideia boa, que foi atrás de média, né? E a questão fala, o quadro a seguir mostra as alturas de alguns alunos, então aqui você tem a quantidade de alunos com essa altura. Então você tem 8 vezes 1,45 de altura, você tem 12 vezes 1,49, 3 vezes 1,54, 7 vezes 1,68. Então esse quadro te mostra a quantidade de vezes que aquele dado aparece. Bom, se eu quiser contabilizar esses dados, soma todo mundo. Soma 8 vezes 1,45, soma 12 vezes 1,49 e assim sucessivamente. Simples, simples, simples assim, tá? E aí a questão traz o seguinte, ele quer a altura média. Bom, se eu quero a altura média, eu preciso ir atrás do soma tudo e divide pela quantidade. Eu preciso ir atrás do soma tudo e divide pela quantidade. Acabou a questão. Então, vamos lá? Média. Média, 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 média. Então, estamos atrás da média. Vamos somar tudo? Então, temos 8 vezes 1,45, mais temos 12 vezes 1,49, mais temos 3 vezes 1,54, mais 7 vezes 1,68. Estamos somando todos os dados, estamos contabilizando todos eles. E aqui, então, a gente divide, vamos lá, divide pela quantidade. Qual é a quantidade? Aí, gente, nós temos 8 mais 12 mais 3 mais 7, nós temos 30 alunos. Bom, soma tudo, divide pela quantidade. Conclusão, nossa média vai dar. Lembrando que aqui já está estruturado. A multiplicação, a prática, vem executando a operação, né? Então, a gente pega aqui simplesmente pegando 8 vezes 1,45, 11,6, mais 12 vezes 1,49, 17,88, mais 3 vezes 1,54, 4,62, mais 7 vezes 1,68, 11,76, somando tudo, dividindo pela quantidade. Então, 11,76 mais 4,62 mais 17,88 mais 11,6,
45,86 dividido por 30. Quando a gente efetua essa divisão, a gente encontra a resposta. 1,528 metros de altura, aproximadamente 1,53. Era exatamente essa a ideia que a prova explorou para a gente. Então tá aí, resolvidinha essa questão. Questão 18. Questão 18 foi uma questão interessante. É uma questão interessante porque ela também associa a regra de 3 com um sistema de medidas trabalhado por nós. Você precisava resgatar esses conceitos para resolver esse item. E ele traz o seguinte: o Knock Neves foi um navio petroleiro de enormes dimensões que transportava petróleo do Golfo Pérsico para os Estados Unidos. O navio possuía características colossais, tais como comprimento, largura, área do deck, calado, peso carregado, capacidade de carga, né? E a prova coloca o seguinte: considere que um barril, então ele já colocou uma definição aqui. Já temos a definição, já temos que um barril de petróleo tem essa equivalência. Beleza. Até então, essa é a única informação a partir do qual eu tenho uma definição aqui, dado pela questão. E agora ele vem para a pergunta. A capacidade, então a questão está girando em torno da capacidade. A capacidade em metros cúbicos de cada tanque. Ponto final. Primeiro passo. Preciso ir atrás da capacidade. Ponto. Eu preciso ir atrás da capacidade. Conclusão. Tudo isso, tchau. Tchau comprimento, tchau largura, tchau área, tchau calado, tchau peso. Foco aqui. Preciso do foco total na capacidade. Eu quero ficar restrito aqui. A ideia da capacidade explorada pela questão. Eu quero ficar restrito aqui, porque a questão me deu uma definição clara da situação. Ele falou, olha, a capacidade de carga é 4.240.800 barris que estão distribuídos em 45 tanques. Mas pera, porque a questão está girando em torno de cada tanque. Eu preciso ir atrás da informação de cada tanque. Essa informação não é informação de cada tanque, ela é informação relativa a 45 tanques. Então, como é que a gente faz para descobrir a de um tanque? É simples. 4.240.800 barris em 45 tanques, beleza, vamos pegar essa quantidade e dividir por 45. Simples. Matemática básica, operação fundamental, lembra, gente? Eu tenho uma pizza com 8 pedaços. 3 pessoas vão comer, né? Então a gente pegaria 8 pedaços dividido por 3 para saber quanto cada um comeria. É só você pegar aquela quantidade total e dividir nas frações respectivas. Aqui você tem a quantidade de barris para 45 tanques. Então, se eu pegar essa quantidade e dividir por 45, eu estou dividindo por tanque. Então, agora está resolvida essa questão. Esse primeiro problema está resolvido, porque a questão gira em torno de cada tanque. E aqui o dado do texto está para 45. Então, de uma forma tranquila, a gente pega o 4.240.800 e divide por 45. E a gente encontra, então, 94.240 barris em cada tanque. Problema resolvido. Se eu tenho 94.240 barris em cada tanque, então significa dizer que em 45 tanques eu teria essa quantidade aí, simplesmente. Beleza?
Então, acabou. Primeiro problema resolvido. Primeiro problema resolvido. Tá aqui a minha quantidade de barris em cada tanque. Agora eu posso ir atrás do que a questão me pediu, né? Bom, a questão simplesmente me pediu o quê? A questão me pediu a capacidade de cada tanque. Bom, eu já sei quantos barris tem em cada tanque, agora fica fácil. Se um barril, a questão me disse que equivale a 160 litros, então quantos litros tem? 94.240 barris, que é o valor associado a cada tanque. Que coisa boa, então o que a gente vai descobrir é o volume de cada tanque, já que a gente já sabe que 94.240 é a quantidade de barris de cada tanque. Então ele completa a nossa regra de 3. Fechando aqui, multiplicando cruzado, 1 vezes x. Para completar, basta pegar 94.240 vezes 160. Então, multiplicando cruzado, a gente acaba por encontrar 15.078.400 litros. Professor, questão resolvida. Mas não tem essa resposta. Calma, porque ele te pediu em metro cúbico. Você encontrou em litros. E aí você não pode esquecer do tópico discutido por nós lá no sistema de medidas, quando a gente precisa relembrar que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então se eu pegar este cara e dividir por 1.000, exato, pega esse cara, divide por 1.000, exato, porque eu quero ir para metros cúbicos. A gente descobre que isso vale 15.078 metros cúbicos, que a gente sabe que ao dividir por 1.000, a gente anda 3 casinhas para trás, ficando 15.078. Letra C. Beleza, gente? Perfeitinho? Prontinho. Questão 19. Para mim, a questão mais difícil da prova. Porque eu preciso que você me acompanhe no que a gente vai fazer para que tudo isso que a gente vai discutir aqui faça sentido, tá? É importante. Eu preciso que vocês estejam a par da situação, de todos os passos que eu vou resolver aqui. Então vamos lá. Uma PA e uma PG, formada por números naturais. Números naturais, relembrando, são aqueles números redondinhos e positivos, somente. Tem primeiro termo igual a 2. Gente, primeiro ponto importante, repara que a PA está em preto, PG em vermelho. Primeiro termo da PA vale 2, primeiro termo da PG vale 2. A questão disse isso. Continuando essa PA, a questão me disse que o quarto termo da PA é igual ao quinto termo da PG. Para. O A4 que eu vou chamar, lembra? Na hora da nossa aula a gente estava chamando, né, A1, A2, A3, dos respectivos termos associados. Beleza, então aqui ele me falou, então essa é a primeira relação que ela deve ser anotada e eu vou anotar da seguinte maneira. Bom, primeira ideia retratada, vou colocar de uma cor neutra aqui. Primeiro, a questão me disse que o quarto termo da PA é igual ao quinto
termo da PA. Foi exatamente isso que a questão disse. O A4 é igual ao A5. O A4 em preto igual ao A5 em vermelho, relacionando o que a questão me disse. E que o 52º termo da PA é igual ao 9º termo da PG. Opa, temos uma segunda relação. Qual é a segunda relação? A questão me disse que o A52, que é o 52º termo da PA, ele é idêntico ao 9º termo da PG. Só estou escrevendo a relação. Ponto final. Ponto final. Só isso. A gente só está escrevendo as respectivas relações. E agora ele fala: a razão da PG é maior que 1. Sendo assim, a razão da PA é igual a quanto? Gente, primeira sacada. Primeira sacada importantíssima que você precisa saber aqui, tá? Como é que você faz a partir de agora? Porque a questão está resolvida. Tudo gira em torno dessas duas informações já passadas pelo texto. E agora, como é que você sai daqui? Acompanha comigo. Lembra que durante o curso eu te falei sempre o seguinte: todas as vezes que a questão quiser explorar um respectivo termo, parte do primeiro, parte do menor de todos. Como é que eu faço para chegar no termo que eu quero? Vamos lembrar disso? Tanto para uma PA quanto para uma PG. Olha que legal. Termo A1, A2. Estou colocando um exemplo. Vamos supor que isso daqui é uma PA de 6 termos. Gente, uma PA é definida de tal forma que uma sequência numérica é obtida pegando o termo de trás e somando uma razão, não é isso? Para chegar no da frente, você sempre soma um valor constante, não é? Isso é uma PA. Só que pensa comigo. Por se tratar de uma PA, olha que massa. Se eu quero sair do primeiro e chegar no sexto, eu tenho que somar quantas razões? 1, 2, 3, 4, 5. Se eu quero sair do primeiro e chegar no quinto, eu utilizo 1, 2, 3, 4 razões. Beleza. Se eu quero sair do primeiro e chegar no quarto, bom, usa 3. Chegar no 3, usa 2. Conclusão, você concorda que para partir do primeiro e até onde você quiser, basta somar uma quantidade menos uma de razões? Por exemplo, quero sair do primeiro e chegar no 10º. Beleza. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... para eu partir do primeiro e chegar onde eu quero é a quantidade menos uma de razões. Perfeito. Isso tanto para uma PA quanto para uma PG. A diferença é que na PA você vai somando e na PG vai multiplicando. Gente, PA, 2 mais 2 mais 2 mais 2. Isso é perfeitamente 4 vezes 2. PG, 2 vezes 2 vezes 2, não é 4 vezes 2. Isso aqui é 2 à quarta. Lembra das propriedades? PA vai somando uma razão, quantidade de vezes que você somou. PG vai multiplicando, o quantidade vai no expoente, porque é aquela quantidade multiplicada por ela mesmo tantas vezes. Ponto. Isso aqui você precisava ter relembrado para modificar essa questão. Você precisava lembrar desses conceitos. Porque se você for ficar preso no que a questão disse, você não sai do lugar. Então, a partir de agora, nós recordamos os elementos importantes de uma sequência e a gente tem condições de dar um primeiro passo. Vamos lá para chegar no A4. Olha que legal. Você tem o primeiro termo dessa PA. Você consegue partir dele e chegar no quarto. Basta somar 3 razões. É uma PA. Pega o primeiro e acrescente 3 R's. 3 razões. Igual. Caramba, para chegar no quinto termo de uma PG, parte do primeiro
e multiplique por 4 razões. Lembra que vai no expoente? Elevado a 4, vezes Q, vezes Q, vezes Q, só ir multiplicando. 2 vezes Q, pronto. Primeiro termo, você acha o segundo, terceiro, quarto, quinto. É isso. Sempre para chegar no termo respectivo que você quer, é uma quantidade menos uma de razões. Se é uma PA, multiplica pela quantidade de razões. Se é uma PG, eleva. Propriedade básica. Acabou. Professor, o que é R? Lembrando que R é a razão da PA. Só para você entender. Para diferenciar. E Q é a razão da PG. Bora lá, A52. Bom, A52, para chegar nele, parte do primeiro e acrescenta 51 razões. Exatamente, é a quantidade que você quer chegar a menos 1. Pronto. Para chegar no nono termo de uma PG, pega o primeiro e multiplica por 8 razões. Sempre a quantidade menos 1. Ponto final. Professor, eu abri. E agora? Gente, o próximo passo e o passo final é exatamente o grande finale da questão, que é relacionar 1 e 2. Preciso relacionar essa e essa. Se eu for ficar olhando para cá, não vai ter resposta, não vou conseguir avançar mais. Eu preciso unir, eu preciso dar um jeito de unir essas coisas. Eu consigo. Com uma visão matemática, olha o que eu consigo fazer, gente. 2 mais 51R é igual. Olha isso. Olha o que eu consigo. O que é 2 vezes Q a oitava? Concorda comigo que é 2 vezes Q a quarta vezes Q a quarta? Professor, de onde você tirou isso? Ei, não se esqueça. Quando você multiplica duas potências de mesma base, a base se mantém e os expoentes são somados. Ou seja, dentro do Q a oitava, você tem Q a quarta multiplicado por Q a quarta. Mas, professor, por que abrir especificamente em Q a quarta? Porque eu tenho Q a quarta aqui. Olha que perfeito. Então, peraí. Então, significa dizer que você já consegue verificar isso, ó? Você já tem quanto vale 2Q a 4, não já? Já, aqui, ó. Quanto é que vale 2Q a 4? Vale isso. Então, no lugar de 2Q a 4, basta a gente substituir. Ficando, então, 2 mais 51R igual 2Q a quarta, vou substituir. 2 mais 3R. Mas espera aí, professor, e aqui sobrou que é a quarta? Uai, continua, ó. Definição matemática. Lembra? O 2 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, para você deixar o que é a quarta sozinho, ó. Olha que legal. Olha isso. Olha isso e olha o que você obtém. Deixa eu só deixar as cores aqui para vocês acompanharem. Então você, além de ter o valor de 2 que é a quarta, o senhor tem o valor de que é a quarta? Perfeito, substitui também. Vezes 2 mais 3R sobre 2. Professor, por que o parêntese? Boa pergunta. O parêntese é porque você multiplica por duas coisas, você não está multiplicando por uma coisa só. Então, vamos lá. 2 mais 51R é igual. Gente, isso vezes isso, por favor, não esqueça, chuveirinho. 2 vezes 2, 4.
3 vezes 3R. Bom, temos 9R². Agora, deixa eu fazer na sequência para vocês não travarem, ó. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3R, 6R. 3R vezes 2, 6R. 3R vezes 3R, 9R². Professor do céu, acompanha. Organizando, 2 mais 51R igual, semelhante com semelhante. 4 mais 12R mais 9R² sobre 2. Chegamos numa igualdadezinha de frações, hora de multiplicar cruzado. Então, vai ficar 2 vezes 2, 4, chuveirinho, hein? Mais 2 vezes 51R, 102R, igual a 4, mais 12R, mais 9R². Passando todo mundo para o outro lado, olha que massa, organizando, 9R² mais 12R menos 102R, quem passa para o outro lado passa mudando de sinal. O 4 passou também mudando de sinal. E já tinha um 4 lá. Joguei todo mundo igual a 0. Semelhante com semelhante. 9R² mais com menos prevalece o menos. Se a gente pega 102 menos 12, 90R, 4 menos 4, zerou. Equação do segundo grau. Aqui foi onde o seu professor tentou um recurso para a gente poder anular a questão, porém a banca não aceitou não, porque não tinha segundo grau no seu edital, então não acho justo cobrar isso. Já é uma questão complexa, já é uma questão que você tinha que vir fazendo um trabalho minucioso, mas chegar numa equação do segundo grau é problema, tá? Bom, como é que a gente resolve? Existe uma coisa chamada de fator comum em evidência, que é o cara que está em comum por aqui. Então, aqui a gente vem perfeitamente e coloca o 9R em evidência, ficando o R aqui e 10 aqui. O que é isso, professor? É um fator que tem comum nos dois. O que eu consigo encontrar em comum nesses dois membros? O 9. Não é à toa que se você fizer 9R vezes R, 9R². 9R vezes menos 10, menos 90R. Isso é fator comum em evidência. Só que agora repara que nós temos duas resoluções. Porque se é uma equação do segundo grau, temos duas raízes. Primeira, você pode pegar essa parte que está multiplicando, passar dividindo. Olha que lindo. Primeiro, você pode ter 9R igual a 0 dividido por R menos 10. Então, 9R é 0, R é 0. Ou seja, você já tem um primeiro valor de R e ele vale 0. Tá aqui, tá nítido. Porém, você tem uma outra resposta. Você tem duas respostas, porque se nós temos uma equação do segundo grau, é importante que você lembre que uma equação do segundo grau ela tem duas respostas. Então, a primeira resolução está aqui. O que está multiplicando passou para o outro lado dividindo. E a gente obteve, então, como resposta, uma primeira raiz igual a 0. Segunda resposta, ao invés de passar esse dividindo, a gente passa o outro. R menos 10 igual a 0 sobre 9R. Sempre que você divide 0 por algo vai dar 0.
R menos 10 igual a zero, passando para o outro lado, passa mudando de sinal. R igual a 10, conclusão. Qual que é a razão da nossa PA? Perfeito. Ou ela é zero, ou ela é 10. E aí, professor? Você não tem zero na resposta. Então, a única é a 10. E R é exatamente a razão da PA, que é quem a gente descobriu com o desenvolver da questão. Questão extremamente difícil, mas se você ir pausando o vídeo, indo passo a passo, você vai relembrando conceitos. Sempre que cair questões assim de sequências numéricas, escreva a relação que o texto deu e sempre abra em função do primeiro termo para chegar no termo que ele quer. Se for uma PA, some uma quantidade menos uma de razões. Se for uma PG, multiplique. Na PA você multiplica a quantidade, na PG você eleva a quantidade. Tudo bem? E a questão 20, que foi uma questão anulada. Foi uma questão anulada pelo problema, ele pediu o lucro médio, uma outra questão de estatística, só que ele pediu o lucro médio mensal. Só que o que a gente obtém, na verdade, é o lucro anual. E aí a questão foi anulada, tá bom? O próprio gráfico traz a ideia do lucro anual e ele pediu o lucro médio mensal, que não faz sentido. Então era uma outra questão de média. A gente resolve simplesmente somando tudo e dividindo pela quantidade. Vamos lá, em 2019, aproximadamente 962. Então, somando tudo, mais aqui, aproximadamente 952, né? Cada degrauzinho a gente assume que andou ali, né? Uma unidadezinha. Já que estamos aproximando aqui, nós temos o 972, então mais 952, mais 972, estamos somando todos os dados. É isso que a gente tem que fazer. 966, mais o último 961, e divida pela quantidade, que a quantidade são 5 anos. Pronto, fizemos a média. Bom, somando todo mundo, 962 mais 952 mais 972 mais 966 mais 961, a gente encontra 4.813 dividido pela quantidade, 962,6, o que a gente encontra aproximadamente 962. Mas o item foi anulado pelo vacilo do anual. Beleza, gente? Um abraço.